Você sabe o que é um surto elétrico? Você sabe que seus bens eletrônicos e eletrodomésticos diariamente correm risco de serem queimados? A corrente elétrica. A corrente elétrica é um fluxo de energia que permite o funcionamento de equipamentos eletroeletrônicos. Se dessemos um grande zoom em um fio condutor de eletricidade, nossa visão seria esta. Em seu funcionamento padrão, a corrente elétrica é representada graficamente desta forma. A tensão elétrica usual é de 127 ou 220 volts. Aqui está a representação gráfica dessas duas voltagens. O surto elétrico. Surto elétrico é um distúrbio cotidiano na rede elétrica que, sem a correta proteção, reduz a vida útil, danifica e queima seus bens eletrônicos e eletrodomésticos. Diariamente, ocorrem sobretensões na rede elétrica que elevam a voltagem para 500, 1000 ou mais de 5000 volts. Esta sobretensão, chamada de surto elétrico, é conduzida, atingindo todos os equipamentos conectados a esta rede. Para facilitar ainda mais a compreensão da corrente elétrica, vamos fazer uma comparação com o batimento cardíaco. Este é um batimento cardíaco em condições normais. Se este paciente for submetido a uma forte emoção, veremos um pico no gráfico. Se for um ataque cardíaco, este gráfico terá uma grande variação e o coração para de funcionar. Assim é com os seus bens eletrônicos e eletrodomésticos. Diariamente, eles sofrem surtos elétricos. Vão se danificando com o tempo. Terão uma vida útil menor ou podem queimar imediatamente, dependendo da intensidade do surto elétrico. Mas de onde vem o surto elétrico? Existem 3 situações que provocam surtos elétricos. Queda de energia. É a perda total de energia elétrica em uma determinada área. Veja a representação gráfica da corrente elétrica em caso de queda de energia. Quando a energia cai e quando retorna, ocorre o surto elétrico. Outra situação que gera surto elétrico e ocorre centenas de vezes por dia é o liga e desliga de máquinas. Imagine um elevador. Toda vez que ele inicia ou para o movimento, ocorre um surto elétrico que é conduzido e chega em todas as tomadas vizinhas que são alimentadas pela mesma rede. Assim como os elevadores, vários equipamentos que funcionam à base de motor elétrico causam surtos na rede elétrica sempre que são ligados e desligados. Alguns exemplos destes equipamentos: máquinas de construção civil, ar-condicionado, máquina de lavar roupa, aspirador de pó, raio. Outro evento, o mais conhecido de todos, que causa surtos na rede elétrica, é o raio. O raio é uma descarga elétrica de grande intensidade que ocorre entre nuvens ou entre nuvem e solo. Representa perigo para as pessoas, edificações e equipamentos. Em média, de 50 a 100 descargas elétricas acontecem a cada segundo em todo o mundo, a maioria delas nas regiões tropicais, sendo que o país em que ocorre a maior quantidade de raios é o Brasil. O raio pode atingir diretamente a rede elétrica, telefônica, de TV e internet, causando um grande surto que é conduzido com toda a sua potência ao longo das redes transmissoras e, sem a correta proteção, queima os equipamentos eletrônicos ligados na tomada. Quando o raio cai a certa distância da rede elétrica, ele gera um campo magnético que atinge a rede. O surto causado por este campo é conduzido pela rede elétrica a uma distância de até 5 km do local de origem. Em prédio com para-raios, as pessoas e o edifício estão livres dos danos, mas seus bens eletrônicos e eletrodomésticos correm ainda mais perigo. Isso ocorre porque quando o raio é levado para o solo, ele gera uma onda eletromagnética e esta gera surtos elétricos. Quando um surto elétrico causado por um raio acontece, a tensão da rede pode se elevar a mais de 5000 volts. É claro que causa surtos elétricos que, sem a correta proteção, queima instantaneamente os equipamentos. Tranquilo? Deixa eu botar o outro motor aqui. Outro 569 amperes. Conectei o bitbox, ó. A corrente baixou para 1,81 amperes. Meu fator de potência subiu para 72. Antes ele estava, ó, de 53. Então eu elevei o fator de potência
tirei qualquer nível de harmônica que houver na minha linha, jogando para aterramento, diminui minha corrente elétrica. Uma vez eu diminuir minha corrente elétrica, eu diminuo o meu consumo. Sem contar que, quando eu conecto, a minha potência ativa, ela não cai de imediato para não perder rendimento do equipamento. Ela cai gradativamente e vai acompanhando a minha sucção para drenar tudo para o sistema de aterramento. Tranquilo? Podem chegar mais próximo aqui para olhar o pessoal que está querendo olhar aqui e vamos colocar outra carga. Mas Antônio, vou tirar o bitbox. 2 motores, 2 bombas d'água, outro porta. Está me dando a corrente aqui ó, de 4,57 amperes e o fator de potência está em 36. Quando eu colocar ó, o bitbox, a corrente caiu para 3,8 e o fator de potência subiu. Então é a grande sacada do nosso bitbox, do nosso filtro capacitivo. Ele comprova em tempo real para você a eficácia dele em consumo. E se você calcular esse valor de corrente, deu mais ou menos 24, 26% só aqui. Tranquilo? Houve uma correção no primeiro motor de 1,40. Quando eu tiro o bitbox, ele vai para 2,2. Mais ou menos 36% de economia no primeiro motor. Quando eu tiro o primeiro motor e se eu quiser colocar o segundo motor, de 2,4, ele cai para 1,7, tive 32%. Quando eu anexo os dois no circuito, de 3,1 com o bitbox, sem o bitbox, a corrente vai para 4,5. Eu tive mais ou menos 28, 30%. Então, pega um somatório de um meio da mediana de um mais outro e dá o meio. De toda Estamos forma, aqui na residência para fazer a instalação do nosso filtro capacitivo da bitbox e com um profissional, né, aqui, Jailton. Jailton já tem grande experiência na área de construção civil, trabalha em empresas de construção. E ele veio aqui avaliar a situação, como é que está esse quadro para podermos fazer a instalação da tomada. Jailton, você vê que esse quadro aqui ele é um quadro bastante antigo, né? Então como é que está a situação desse quadro em relação às normas hoje de instalação elétrica? Exato, a gente encontra aqui disjuntores da década de 40, que são usados até hoje ainda, que são necessários ser substituídos. A gente precisaria do dispositivo DR, e do sistema de aterramento que também não dispõe. Então a gente está vendo tudo isso para poder trazer para atualização, para atender as normas técnicas atuais, vigentes, e poder o bitbox fazer aí o que se propõe, né? A economia que se propõe. Ok, então distribuidores, é importante, não é, enviarmos para a residência do nosso cliente para que o profissional possa fazer uma avaliação. Até porque esse quadro aqui será todo reformado, devido a agora, né, o trabalho feito pela empresa Bitbox. Então nós estamos até contribuindo, né, para essa profissão, né, dos profissionais da parte de eletricidade e também para que os proprietários eles saibam da sua realidade hoje atual. Haja vista que esse edifício aqui é um edifício com mais de 20 anos. E aí o Jailton verificou, fez a avaliação e vai dar continuidade à instalação da tomada externa. Esse aqui é o quadro disjuntor. E vai dar instalação à tomada externa que vai ficar nessa região aqui acima. E para o nosso filtro capacitivo ele funcionar perfeito. A instalação da tomada para a colocação do filtro capacitivo. E Jailton vai dizer como é que ficou a finalização. Fala um pouco aí, Jailton. A gente fez a fixação da tomada, ligamos o fase, o neutro e o terra. As posições para atender o bitbox, o fase tem que estar na posição do lado direito, com o aterramento para baixo, segundo a orientação que recebemos da empresa. E aí a tomada já está pronta, só é conectar o aparelho e desfrutar do consumo reduzido. Pega lá, Jailton, por favor, o aparelho. Tá contigo? Tá bem O aqui. filtro. Pronto, vocês podem ver que é uma tomada que ninguém vai mexer nessa tomada, ela fica exclusiva para o filtro. E vamos aí aguardar, avaliar e ver o resultado, que já foi confirmado por outras pessoas que estão utilizando. E agora nesse imóvel, vamos ver a redução de consumo na próxima fatura.
Ok? Sucesso a... Boa tarde, pessoal. Meu nome é Anderson Brito. Vim aqui para apresentar para vocês o Beatbox. O que é o Beatbox? O Beatbox é este aparelho aqui. Este aparelho aqui que vocês estão vendo, ele é o Beatbox monofásico, mas podemos encontrar ele em 3 versões. Podemos encontrar ele na versão monofásico, bifásico e trifásico. No nosso caso aqui em Recife, nós sabemos que a nossa rede monofásica é de 220 volts monofásico. Vê bem, deixa eu apresentar para vocês minha maleta de teste. Nessa maleta de teste eu tenho um medidor de energia elétrico, idêntico ao que possui na residência de vocês. Tenho um medidor de multigrandezas para facilitar a visualização da nossa experiência. E aqui eu tenho tomadas iguais às tomadas que vocês possuem na casa de vocês. O que eu queria verificar com vocês? Eu queria verificar o seguinte: esse medidor de energia elétrica, ele mede uma potência chamada potência aparente. O que é potência aparente? É a potência total, ou seja, é aquela potência maior que aparece no teu circuito. Eu fiz um desenhozinho aqui para tentar mostrar a vocês. O que eu quero mostrar a vocês? Eu desenhei uma caneca de chopp. Quando você compra uma caneca de chopp, você paga 100% do valor, só que na hora de você consumir, você só consome o líquido, só que vem um quantitativo de espuma. Porém, você paga por 100%, mas só consome um percentual deste 100%. Este aparelho aqui, que é igual ao que você tem na sua casa, ele vai trabalhar semelhante a esse exemplo que eu citei a vocês. Como assim? Você paga por 100%, mas na verdade a energia que você realiza na sua casa, que você transforma em trabalho, é como se fosse semelhante ao líquido. Essa diferença da espuma você não utiliza, você manda novamente para a rede da concessionária de energia. Então, para demonstrar de uma maneira melhor, eu vou montar uma experiência com vocês aqui, utilizando a minha bancada. O que eu vou fazer? Eu vou ligar esta bomba aqui, chamada bomba de vácuo, e nós iremos visualizar nesse ponto aqui o fator de potência. O que é o fator de potência? O fator de potência é esse percentual aqui que a gente está aproveitando dos 100%. E o que eu quero que vocês prestem atenção? Que o fator de potência, ele, quando eu ligar a bomba, ele vai trabalhar num determinado valor. E aqui do ladinho vai me aparecer a corrente elétrica. Quando eu utilizar o aparelho, o Beatbox, o que tem que acontecer? O fator de potência, ele tem que aumentar. Quando ele aumentar, ele vai fazer com que a bomba de vácuo, essa peçazinha aqui, ele continue produzindo o mesmo trabalho, só que ele vai consumir uma quantidade menor de corrente elétrica. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção agora? Vou ligar a bomba de vácuo. Liguei a bomba de vácuo. O meu medidor de multigrandezas, ele está me mostrando agora um percentual de 0,55, que é o fator de potência. E a corrente consumida nesse exato momento está sendo de 1,31. O que eu quero que vocês prestem atenção? Quando eu colocar o Beatbox agora, o fator de potência vai subir e a corrente elétrica ela vai ter que cair. Veja se é isso que acontece. Opa! O fator de potência ele subiu para 0,85, fazendo com que a corrente elétrica caísse para 0,87. Por sua vez, a corrente elétrica caindo, o medidor da tua residência ele vai consumir menos. Ele consumindo menos significa dizer que a tua conta de energia no final do mês, o que vai acontecer? Ela vai diminuir.
Veja o que acontece quando eu tirar o BitBox. Tirei o BitBox, o teu fator de potência ele voltou para 0,54 e a tua corrente elétrica ela subiu novamente para 1,35. Entendeu a diferença? Quando eu coloco o BitBox, eu consigo corrigir essas falhas na tua rede, fazendo com que o teu medidor de energia elétrica ele consuma menos. Quando eu tiro o BitBox, a tua corrente elétrica volta a subir e o teu fator de potência ele cai. É assim que o equipamento funciona. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo para mostrar a vocês o funcionamento. Eu usei hoje a bomba de vácuo. Pretendo fazer outros vídeos com vocês com outros tipos de carga, tais quais secador de cabelo, geladeira, lâmpadas, enfim, vários outros testes para que nós possamos comprovar que o equipamento funciona. Muito obrigado e até um outro momento.